Nessa parte aqui, então, eu deixei mais os exercícios, então, que são mais direcionados aí para construção desses polígonos, tá? Trabalhando com a circunferência, e também coloquei exercícios mais de quadriláteros, tá? Então, vou comentar um pouquinho de cada um para depois vocês, enfim, né, terem condições de começar, enfim, a desenvolver eles, e a gente vai conversando e vai orientando, como eu disse antes, tá? Então, o primeiro aqui, gente, ó. Então, considerando tudo que a gente conversou ali da parte teórica, né, agora tentando colocar em prática, né, tá? Então, assim, vou partir da circunferência aqui, ó, dividir uma circunferência, tá, em 3 partes agora, tá? E a partir dessa divisão de 3 partes eu vou inscrever então um triângulo dentro dessa circunferência, tá? Então, para vocês aqui eu coloquei algumas informações, tá? Para isso vocês vão precisar então utilizar o escalímetro, tá? Então, no caso aqui, ó, o meu diâmetro é 6 metros, tá? É o diâmetro da circunferência. Então, eu vou utilizar o escalímetro lá na escala 1 para 100, tá? Vou verificar lá, né, quanto que é 6 metros nessa escala 1 para 100, tá? Vou traçar uma reta, tá? Tá aqui, ó, vou riscar aqui para vocês verem se vai aparecer, peraí. Aí, acho que agora vai dar. Aí, apareceu, tá? Vou fazer a circunferência, então, com o meu compasso, tá, gente? Vou marcar, então, esses pontos aqui, ó, o A e o B, tá? Lembrando que o diâmetro aqui, ó, é 6 metros, tá, gente? Aí eu vou marcar, então, o AB. Vou fazer, então, a mediatriz desse AB, conforme a gente estava conversando anteriormente. Então, aqueles exercícios que eu passei para vocês de triângulo, era basicamente para a gente pegar e entender esses conceitos, para poder entrar nesta parte aqui mais específica, tá, gente? Então, vou fazer aqui a minha mediatriz, no caso, tá? Mediatriz AB, tá? Tá aqui a mediatriz, ó. Deixa eu colocar com uma cor diferente aqui para vocês enxergarem também, ó. Certo? Depois eu vou fazer a mediatriz do AC, ou seja, ó, o meio aqui, ó, tá? Eu vou marcar o C, né? E aqui eu tenho o ponto A. Vou fazer então a mediatriz agora do AC aqui, né? Vou pegar uma outra cor diferente aqui, vamos ver. Ó, tá? E aí eu vou conseguir achar os pontos D e E, tá aqui, ó, tá? D e E. Aí unindo esses pontos, né, o B, D, E, eu vou conseguir então achar o meu triângulo, né? Tá? Nesse aqui não tem muito mistério, gente. Pelo menos eu acho que a coisa aí é mais tranquila, tá? Então tá aqui o nosso triângulo, né, gente? Só vou riscar aqui de qualquer jeito, tá bem feinho aqui, mas é só para poder ilustrar. Tá, pessoal? Posso ir adiante? Isso, exatamente. É para vocês irem trabalhando, tá? Porque assim, ó, possivelmente a lista de exercícios que vocês vão fazer vai considerar, enfim, esses modelos aqui, tá? Então eu tentei fazer assim vários exemplos com vocês, né, para depois vocês tentarem fazer sozinhos, tá? Vou, vou passar para o segundo aqui, gente, ó. Então agora, ó, dividir a circunferência em 4 partes, tá? Então agora em 4 partes e vou escrever um polígono regular, tá? Considerando aqueles conceitos que a gente conversou na aula passada. Tá, então agora aqui, ó, o diâmetro de 6, vou manter ali, né? E a escala 1 para 100. Muito bem. Vou traçar uma reta, então exatamente como eu tinha no anterior, né? Tracei a reta aqui, né? Tá? Vou fazer a circunferência e vou marcar os dois pontos, tá? O ponto A e o ponto C. Tá marcadinho lá, tá? Vou fazer minha mediatriz, agora aqui a mediatriz, no caso desse AC aqui, tá? Aqui ficou um pouco fraquinho, né? Na hora que eu escaneei, mas dá pra gente enxergar, né, gente? Tá aqui, ó. Ó, inclusive a gente consegue perceber aqui, né, onde é que tá as mediatrizes, né? Tá? E vou traçar essa perpendicular aqui, né, que é a BD. Depois eu simplesmente vou unir os pontos, tá? Também não tem muito mistério nesse segundo exercício, tá? Simplesmente agora eu vou fazer o que aqui? Que polígono que é esse aqui, minha gente? Respondam aí pelo áudio aí, para mim poder escutar. Isso aí é o quê? É um... Como? Repete aí, por favor.
Isso, é um quadrado, né, minha gente? Tá, então, começamos do mais fácil, tá? Fizemos um triângulo e fizemos um quadrado. Partindo, então, da circunferência, tá, pessoal? Agora eu vou adiante aí. É. Tranquilo, tranquilo, tá? Agora, terceiro aqui, ó. Dividir a circunferência tá, em 8 partes. Agora eu não estou pedindo para vocês fazerem nenhum polígono, tá? É simplesmente fazer a divisão em 8 partes. Tá? Então eu coloquei ali novamente, ó. O diâmetro agora nesse caso é 1,20 m. E a escala eu mudei um pouquinho, porque eu quero que vocês interajam também com o escalímetro, tá, gente? Até para ver depois se vai surgir dúvidas aí, algum tipo de dificuldade. Tá? Então eu tenho, então, primeiro, vou traçar, então, a minha reta, tá? Tá aqui, ó. Tá? Começa assim por aqui, tá, gente? Tá aqui tá marcado pelo ponto 1 e 5, né? Vou fazer, então, a minha circunferência aqui, tá? Vou marcar, então, meus pontos A e B, porque daí eu tenho que considerar esse diâmetro que tá aqui, tá? Faço a minha mediatriz, né? Vou marcar aqui a mediatriz, tá? Tá? Mediatriz AB, como eu falei antes, tá? E vou traçar então a perpendicular, que vai ser então o 13 e o 7. Tá aqui, gente, tá? O que falta fazer agora? Eu vou ter que fazer a bissetriz de cada quadrante que eu tenho aqui, né? Eu tenho 4 quadrantes, né, gente? Eu tô tratando aqui de uma circunferência, tá? Então agora eu vou fazer a bissetriz para cada um desses quadrantes, tá aqui, ó. Eu marquei para vocês, ó, o 2, 4, 6 e o 8. Tá aqui, gente, ó. Tá? Ó. Por exemplo, né? Então assim, ó, eu vou traçar aqui, ó, com o meu compasso, tá? Um arco qualquer aqui, ó, tá? Com essa mesma medida aqui, né? Eu vou colocar a ponta seca bem aqui onde eu tô com o mouse, tá? E vou traçar o primeiro risquinho lá em cima. Vou colocar a ponta seca agora aqui e vou traçar o segundo risquinho, tá? Oi. Ah, tá. Então tá. Vamos me falando aí, gente, tá? Pra mim tá aparecendo. Então assim, de novo, né, gente? Ó, vou fazer a bissetriz, tá? Fiz aqui no caso, então, com... Tá? Fiz aqui com o meu compasso, marquei esse arco aqui, tá? Vou colocar a ponta seca aqui, ó. Tá? Deixa eu apagar aqui pra não ficar poluído, tá? Vou colocar a ponta seca aqui, gente, ó. Tá? Tá. Não tá aparecendo? Tá. Deixa eu dar um pause aqui, vamos ver uma coisa. Aqui então, novamente, tá, gente, ó. Então tracei o meu arco, tá? Tracei esse arco aqui com o compasso. Vou colocar a ponta seca aqui embaixo, tá? E vou riscar aqui, ó, lá em cima. Vou colocar a ponta seca aqui em cima, tá? E vou riscar do outro lado aqui, tá? Nessa intersecção eu vou traçar então essa minha reta. Essa reta aqui, gente, é a minha bissetriz, tá? Então assim, não tem muito mistério. A bissetriz é essa reta que vai dividir então o ângulo na metade. Assim como eu tenho a mediatriz que divide então o meu segmento é reta, a minha reta na sua metade, aqui eu vou dividir então o meu ângulo, tá? Então eu vou fazer isso aqui para todos os quadrantes aqui, gente, tá? Ó, né, fiz para o primeiro, né, fiz para o segundo, fiz para o terceiro, tá? E fiz aqui para o quarto, tá? Então é isso, né, gente? Logo eu vou ter o que aqui? Eu vou ter a divisão, então, né? Estou dividindo, então, em 8 partes essa circunferência. Tá? Não tem, assim, muito... Não é nada muito difícil esse aqui também. Vamos adiante aqui. Tá? O quarto exercício, ó, dividir a circunferência em 5 partes, tá? E escrever um pentágono. Então aqui eu coloquei já um pouquinho diferente, tá? Então para tentar dificultar também, né? Aí eu pedi para vocês colocarem então um pentágono aqui inscrito nessa circunferência, tá? Como é que eu vou começar? Basicamente seguindo aquilo que eu estava fazendo antes, né? Ó, traço uma reta, tá lá a minha reta, né? Faço a circunferência considerando o diâmetro, nesse caso aqui, ó, é 1,80 m na escala 1/25. Aí vou fazer a marcação dos pontos A e B, tá? Vou traçar então, vou fazer aqui a minha mediatriz, tá aqui a mediatriz, tá, gente? Ó. Tá aqui, né? No caso, então, né, a mediatriz de AB.
e vou traçar então essa perpendicular que vai ser então o C e o D, tá? Vou marcar então o ponto O, que vai ser esse ponto de intersecção aqui no meio, então, tá? Vai ser basicamente então a minha metade do meu AB aqui, tá? E aí eu vou fazer a mediatriz do ponto O até o ponto B, ou seja, é a metade do O ao B aqui, né? Tá aqui, né, gente, ó. E aí eu vou marcar o ponto 1 aqui, ó. Certo? Tá? A partir daqui agora é só utilizar o compasso, gente. Tá? Eu vou pegar então o meu compasso com abertura aqui, ó, 1C, tá? Então assim, ó, a abertura está aqui, ó, 1C, tá? Coloca a ponta seca aqui, tá? E a lapiseira aqui, né? Tá? E vou riscar até achar o ponto 2 lá do outro lado. Tá? Agora, com a abertura do compasso, ó, C2, tá? Então aqui, ó, C, ponta seca no C, tá? A ponta aqui do lápis no 2, tá? Vou marcar o ponto 3, tá? Aqui o ponto 3, tá, gente? Logo, a minha medida, no caso aqui, o meu lado do pentágono, gente, vai ser então essa medida aqui, ó, 3C, tá? Esse é o lado do pentágono. Aí simplesmente depois eu vou pegar e vou replicar essa distância para a restante da circunferência, ó. Vou marcando aqui até achar todos os lados do meu pentágono. Aí depois eu fecho então o meu polígono aqui, né? Com essas linhas, enfim, né? Tá? Só unir ele. Tranquilo esse aí, gente? Pegaram assim o princípio geral dele? Vão falando aí, gente, tá? Vão respondendo pra mim aí, que eu tô com a tela aberta aqui. Tá? Bueno, vou por 5 aqui, tá? Eu vou explicar assim todos assim, de maneira geral, gente, como eu falei, né? E depois a gente vai tentar fazer aí, né? Tá? Daí eu vou acompanhando vocês, eles estão me falando. O quinto, então, ó, dividir a circunferência em 7 partes, tá? E inscrever um heptágono. Então aqui eu coloquei, então, né, mais 2 partes. E agora a gente vai fazer o heptágono. Muito bem. Então o diâmetro vai ser 8 metros e a escala 1 para 100, tá, gente? Começo é igual, novamente, ó, traço a reta, faço a circunferência, marco os pontos A e B, tá? Vou fazer a mediatriz aqui para A e B, tá? Não muda nada. Vou traçar então a perpendicular aqui, ó, C e D, tá? Vou marcar então o ponto O lá no meio. E aí aqui eu já vou observar, ó, com o compasso, né, abertura BO, tá? Eu vou achar então os pontos 1 e o ponto 2, tá? Então aqui, ó, ponta seca aqui no B, tá? E o lapisinho aqui no meio, no O, tá? Aí eu vou riscar lá em cima no 1 e vou riscar no 2. Achei os 2 pontos. Aqui eu traço então outra perpendicular. E aí eu marco o ponto 3 ali, tá, gente? O ponto 3, tá? A medida que eu vou ter aqui, ó, que é a medida 1, 3, tá, gente? Esse pedacinho aqui, ó, 1, 3, vai ser o lado do heptágono, tá? Então, esta medida aqui eu vou traçar então até fechar toda a volta da minha circunferência aqui. Eu vou marcando então cada um dos lados do meu heptágono, tá? Considerando, é claro, né, a partir do ponto 1 aqui, tá? Vou marcando, só vou fazendo as marcações, né? Tá, gente? Beleza. Sexto, pessoal, tá? Aqui não ficou tão bom o meu na hora que eu escaneei, tá? Mas enfim, eu fiz no caderno aqui e coloquei, mas vou tentar explicar para vocês aqui, né? Isso aqui também não tem muita dificuldade, né? Então eu coloquei assim, ó, construir agora um quadrado, pessoal, tá? Conhecendo apenas um dos lados do quadrado. Lembrando que eu falei aquela parte toda teórica para vocês antes, tá? Então como eu falei assim, aquilo ali é só um embasamento para vocês terem condições de fazer, enfim, agora os exercícios, tá? Agora é aplicado, tá? Então agora eu tenho só esse lado aqui, né? Será que eu consigo fazer o quadrado tendo apenas a medida do lado? O que vocês acham aí? Show de bola, é isso aí, gente, tá? Então por isso que eu falei, ó,
sabendo a teoria ali, agora tu só aplica aqui na hora de fazer o desenho, tá? Então, eu tenho a medida aqui, ó, o meu AB é 5 metros na escala 1/100. Então não tem muito mistério, ó. Vou traçar a reta B aqui, tá? E aí com o esquadro, gente, tá? Agora utilizando o esquadro, tá? Eu vou traçar duas perpendiculares aqui, gente, tá? Tá aqui as minhas duas perpendiculares, tá? Aí eu vou marcar, enfim, ali, né? Desculpa, marcar não. Eu vou traçar elas a partir dos pontos A e ponto B, tá? Aí sim, ó, com abertura AB, já que eu sei, né, que todos os lados são iguais, tá? Eu vou fazer então a marcação com o compasso, ó, ponta seca no A e ponta seca no B, né? E vou riscar lá em cima, tá? Ó, vou riscar tanto lá no meu no D quanto no C. Aí eu marco os dois pontos, tá? Sabendo a marcação, porque eu já tenho aqui as duas perpendiculares, eu simplesmente vou unir o D com o C, tá? Tá formado o meu quadradinho aí, tá, gente? Esse aqui é bem tranquilo também, tá? O sétimo exercício, ó. Construir então agora um quadrado conhecendo-se a sua diagonal, tá? Então eu fiz um pouquinho diferente agora para vocês aqui, tá? Coloquei lá então, ó, o meu AC é 3 metros. Então AC é a minha diagonal, pessoal, tá? Vou considerar agora a escala aqui de 1/50, tá? Vou trabalhar nessa escala. Então eu vou traçar um ângulo reto aqui com qualquer medida, tá, gente? Ó, tá aqui o meu ângulo reto, tá? E vou marcar então o meu ponto A, tá? Tá aqui meu ponto A, né, gente? Vou fazer a bissetriz, então, conforme a gente já tinha feito ali nos outros exercícios, tá? E aí, a partir da bissetriz, eu vou marcar, então, essa diagonal que eu tenho aqui, que é 3 metros, tá, gente? Então, vou traçar aqui a minha bissetriz, né? E vou fazer a marcação lá em cima, usando o compasso, desta medida aqui, né? De 3 metros, tá? Tendo esta medida aqui, tá praticamente resolvido o negócio, tá, gente? Simplesmente eu vou pegar o meu esquadro, tá? E vou traçar o lado lá, o BC, tá? Ó, eu já tenho o ponto C lá, né? Só vou traçar esse lado. Aí agora que eu achei o B aqui, eu vou marcar a diagonal BD, que é simplesmente a mesma diagonal de 3 metros aqui que eu tenho no AC, tá? Então vou ter então a marcação do D, agora é só unir os pontos. Também não tem muito mistério aqui, né? Tá? Agora eu coloquei para vocês então agora uma proposta de fazer o retângulo. Para esse retângulo agora eu tenho duas partes aqui. Eu tenho a base e tenho a altura, né? Muito bem, tá? Então o meu AB aqui, ó, é 5 metros, tá? E o meu AC é 3 metros, considerando então a escala 1/100, tá? Primeiro eu vou traçar então uma reta B, tá aqui a minha reta B, tá? E aí com o esquadro eu traço as duas perpendiculares, tá? Partindo então do A e do B, tá? Utilizando então o compasso agora com a abertura AC, gente, que é 3 metros, tá? Vou colocar então aqui, ó, a ponta seca aqui no A, tá? E o lápis aqui vou colocar para marcar então nessa perpendicular o meu ponto C. Da mesma forma agora eu coloco a ponta seca lá no B, tá? E marco lá naquela perpendicular o meu Dzinho aqui, tá? Aí é só simplesmente eu unir, enfim, aqui, né? Aí eu vou fechar o meu retângulo, tá? Então tendo como referência a minha base e a minha altura, tá? Exercício 9, gente, tá? Construir agora um retângulo conhecendo-se um lado e uma diagonal, tá? Então agora eu mudei aqui, coloquei uma diagonal para vocês, tá? Então coloquei então, ó, o AD com 6 metros, tá? Então esse aqui é um lado, né? E o meu AC de 10 metros vai ser a diagonal, também na escala 1/100, tá? Vou traçar uma reta, tá? O compasso aqui com abertura, gente, ó, tá? Da metade do AC, ou seja, é a metade da minha diagonal, tá? E aí eu vou marcar os pontos A e o ponto C, então tá aqui, ó, tá? Por que é a metade, gente? Porque eu estou trabalhando com compasso, né? Então vou colocar a ponta seca aqui mais ou menos no meio, né? E aí eu vou utilizar a abertura de
5 metros, tá? É a metade. Tá? Então vou marcar para um lado e marco para o outro, né? Vou fechar a minha circunferência. Aí eu achei o AC, tá? Com o compasso agora com abertura AD, tá? Eu vou marcar os pontos B e o ponto C, tá? Então, ponta seca aqui no A, tá? Traço ali em cima, onde ele pegar na circunferência, tá? Marco o ponto D, tá? Da mesma forma lá, ponta seca no C, tá? Vou marcar na circunferência e vou achar o meu B. Aqui não apareceu na imagem, mas aqui eu vou ter o meu B, tá, gente? Então, só unir depois esses pontos e eu vou ter aqui o meu retângulo, tá? Considerando, então, novamente, né, um lado e a sua diagonal, tá, gente? 10º exercício, ó. Construir, então, um retângulo, conhecendo-se, então, um ângulo e a diagonal, tá? Agora eu coloquei para vocês o aspecto aqui do ângulo, tá? Vou trabalhar da mesma forma que eu tinha antes, utilizando a minha diagonal, mas agora eu vou colocar um ângulo aqui, tá? Esse ângulo é de 30 graus. Defini para vocês isso antes. E a minha diagonal, AC aqui, ó, é 6 metros. A escala 1 para 100, tá? Tranquilo, segue aqui normalmente. Vou traçar uma reta e vou marcar o ângulo com o transferidor ou com o esquadro. Vocês escolhem o que ficar melhor para vocês aí, tá, gente? Tá? Tracei uma reta qualquer aqui, então o meu AB poderia ser, né? Claro que eu não tenho B ainda marcado, mas traço essa reta aqui, né? Com o transferidor vou marcar então o meu ângulo de 30, tá? Ou até com a pontinha lá do esquadro, como eu falei antes, tá? E aí eu traço a diagonal AC, que é a que eu tenho. Então vou marcar lá na diagonal os meus 6 metros e eu vou achar esse ponto C, tá? Então, na verdade, aqui, ó, eu só vou prolongar, então, né, vou fazer uma perpendicular aqui. Então, a partir do C eu vou achar, então, o meu B, tá? E da mesma forma lá, né, marco a outra diagonal ali em cima, encontrando o ponto D, tá? Então, já tenho todos os pontos necessários e simplesmente eu vou unir esses pontos para poder achar, então, o meu retângulo, tá? Então, AB, CD, né? Então, considerando um ângulo, nesse caso o ângulo que eu dei para vocês foi de 30 e a sua diagonal aqui, tá? O 11 aqui, gente, ó, construir então agora um losango, tá? Conhecendo-se um ângulo e a diagonal, tá? Coloquei para vocês o ângulo de 40 e a diagonal de 6 metros, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, vou traçar uma reta, tá? E vou marcar a diagonal AC, tá? Tá aqui a minha reta aqui, ó. Aqui eu não escrevi o AC para vocês, mas essa aqui tá reta, tá, gente? Essa é a diagonal AC. Com o transferidor, gente, eu vou marcar o ângulo de 20 graus, tá? A metade do ângulo que eu dei para vocês. Por que isso, gente? Ó, porque eu tenho que considerar os vértices, tá? Tanto esse vértice que eu tenho aqui no início, quanto o vértice do final. Então, eu vou colocar ele dividido pelo meio aqui, ó. Tá? Ou seja, vai ficar 20 para cima e 20 para baixo. O total é 40. Tá? A partir disso, eu vou traçar, então, os meus lados aqui, ó. Tá? Considerando a marcação, então, desse ângulo. Ó. Eu marquei o ângulo de 20 aqui com o transferidor, né? E vou traçar, então, o primeiro lado. Tá? Depois, simplesmente, o que eu vou fazer? Eu jogo essa marcação para baixo, gente, ó. Eu botei para vocês aqui, ó, fazer o transporte dos ângulos, é isso, tá, gente? Eu só vou colocar ali para baixo, ó. Faço aqui em cima primeiro, coloco para baixo e da mesma maneira eu vou fazer para o outro lado lá, né? Considerando que esse meu losango aqui, ele é simétrico, tá? Então coloquei aqui, ó, fazer o transporte dos ângulos e aí simplesmente eu faço os outros lados. Onde der aqui a intersecção, né, eu já achei então praticamente a minha figura, tá, gente? Depois é só reforçar aqui o meu losango, né? E tá prontinha a figura aí. Número 12, gente, aqui, ó. Então, para fechar aqui, ó, a minha ideia é fazer então esses dois exercícios com vocês, tá? Vou construir agora um losango, conhecendo então o lado e a diagonal, tá? Então, coloquei um pouquinho diferente. Então, eu tenho o AD aqui, que é o meu lado, que é 1,6 metros, tá? E tenho o AC, que é a minha diagonal, com 3 metros. A escala que eu coloquei 1 para 50, tá? Vou traçar uma reta marcando então a diagonal AC. Tá aqui a diagonal AC, tá? E com o compasso, então, considerando então a abertura AD,
tá? Aqui é 1,6 metros, né? Tá? E partindo-se então dos vértices A e do vértice C, eu vou marcar então tanto o ponto B quanto o ponto D. Então tá aqui, ó, vou colocar a ponta seca aqui no C, vou riscar, né? Ponta seca no C novamente, risco lá em cima. Ponta seca no A, risco do outro lado. Ponta seca no A novamente, risco lá embaixo também. Então eu vou achar esses cruzamentos aqui para poder então marcar os pontos B e D. Aí é simplesmente eu vou fazer então essa união aqui, eu acho então a minha figura aqui, no caso o meu losango.